Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do Sistema de Ensino Conectivo. E por isso nós resolvemos gravar juntos arte e literatura. Exatamente! Hoje nós vamos trabalhar um assunto muito importante. O que é arte e o que é arte literária? Bem, aí eu começo com um questionamento a você, Júnior. O que é arte para ti ou o que é arte? Meire, isso é uma questão meio complexa, né? Essa definição do que é arte, é algo que ainda para muita gente é uma incógnita. Estudiosos afirmam ainda que não existe realmente uma definição concreta para o que é arte. Como, por exemplo, na química, o que é um átomo? Um átomo seria o quê? A menor partícula da matéria, não é isso? Pois é, já tem essa definição concreta. Para a arte não existe isso. E aí nós fizemos o quê? Fizemos uma enquete onde nós vamos perguntar para algumas pessoas aqui na escola o que é arte para elas. Roda VT. Olá, arte é uma manifestação, seja estética ou artística, manifestação de pensamento, que ela pode ser demonstrada tanto numa música como na literatura. Então são vários modos de você se comunicar, expressar o que você pensa, o que você sente, a sua percepção de mundo. A arte, para mim, são as manifestações dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Quando um artista está inspirado, tem alguma sensação, ele tem essa necessidade de transpor e expõe uma escultura, ele faz uma pintura. Então, a arte é a nossa expressão dos nossos sentimentos. Na verdade, a arte, na minha opinião, é tudo que está ao nosso redor, que foi criação da natureza, que seja da natureza ou criado pelo homem, é arte. Mas, principalmente, eu considero que seja a arte na palavra, artístico, alguma coisa artística, aquilo que nos chama atenção, que nos sensibiliza, que nos remete a alguma coisa tipo um sentimento bom, uma sensação boa, de apreciação, de contemplação. Como podemos perceber, cada um dos nossos entrevistados tiveram definições diferentes a respeito do que é arte. E é exatamente isso que os estudiosos afirmam. Por exemplo, os nossos irmãos pré-históricos, eles já desenvolviam arte sem mesmo saber. Aqueles registros que a gente vê aqui na parede das cavernas, não eram apenas isso que eles desenvolviam. Machados, utensílios domésticos já eram criados para que eles pudessem ter usufruto no seu dia a dia. Agora eu gostaria de saber da professora Meire, o que é arte literária? Eu, assim como ela tem a dúvida sobre o que é a definição de arte, eu queria saber também, o que significa essa tal arte literária, Meire? Bem, Júnior, a arte literária, como toda arte, ela é feita para encantar, emocionar, ela é feita para fazer pensar. E eu digo uma coisa para vocês, a arte literária, ela é uma arte como todas as outras. Nós conhecemos arte, por exemplo, pintura, escultura, música, dança. Todas essas são formas de se fazer arte. Porém, Júnior, a literatura é a arte da palavra. É a arte onde o instrumento do artista é a palavra. É aí que reside o fundamento da arte literária. A arte literária é jogar, é brincar com as palavras. Exatamente como qualquer outra arte, Júnior, a arte literária tem uma função. Sabia que a arte literária tem função? A arte tem função, Júnior? Tem. A arte, na verdade, tem várias funções. Porém, nós trabalhamos em sala de aula 3 funções principais da arte. Meire, já ouviste falar na função pragmática, na função formalista e na função naturalista da arte? Pois é, tem função sim, que a gente vai descobrir isso depois, lá na frente, que eu vou pedir para vocês correrem atrás disso. Agora, eu queria saber o seguinte, qual seria a função da literatura? Exatamente, a função da literatura são funções muito importantes. Gente, por mais que nós não pensemos nisso, mas a arte literária tem 3 funções. A função psicológica, a função didática e a função social. A função psicológica, ela consiste no seguinte, todo ser humano tem a necessidade de voar, viajar,
sair do seu mundo, criar novos mundos, criar novas histórias. Com isso, ele tira um pouco a carga do dia a dia, das coisas pesadas do dia a dia. Então, a literatura tem essa função de te tirar do lugar comum. Júnior, tem outra função importantíssima na função da literatura. Sabe qual é, Júnior? Não, tô curioso. A função didática. Pois é, por mais que você não perceba, a arte tem essa função didática, que é a função de te ensinar, te trazer lições. Por exemplo, quando você fica chateado, triste, quando você lê algo que seja extremamente injusto, por mais que isso não seja consciente, mas te deixa uma lição. Essa é a função didática. E aí tem também, Júnior, uma função que é interessante, que é a função social. A função social é justamente a função que nos faz construir a relação social com as pessoas que estão à nossa volta, Júnior. Por exemplo, te dá assunto para que a gente discuta, faz com que a gente perceba que nós temos, por exemplo, assuntos em comuns. Vamos colocar aí uma paquera, Júnior? Já pensou nós dois? Se a gente tivesse uma paquera, e aí eu ia ter assunto para conversar com o Júnior. E cada um ia emitir a sua opinião. Exatamente. Né? Mas Tô isso não entendendo. acontece só com as paqueras, Júnior. Sim. Acontece também com as amizades, com as relações para você buscar iniciar um conhecimento com uma pessoa. Interessante. E etc. Essas são as funções da literatura. O que nós podemos perceber nisso tudo é que a arte nos cerca. Existe arte por todos os lados que você olha. A partir do momento que você sai de casa, a partir do momento que você entra no seu quarto, tudo que nos cerca passa por um processo criativo. Portanto, é arte. Olha só, quando a gente sai de casa, que a gente vai andando, vem andando pela rua e vê os nossos patrimônios históricos, monumentos históricos por aí, isso também é arte, gente. Tudo passou por um processo criativo. A nossa fortaleza de São José de Macapá, por exemplo, Meire, fala aí um pouquinho dela. É ou não é arte? A Fortaleza de São José, que foi construída há muito tempo, é um grande patrimônio artístico da nossa cidade. E tem outros. Me diz uma coisa, Júnior, eu posso considerar o Marco Zero do Equador como uma arte? Deve considerar. Primeiro, que é um patrimônio do nosso estado. Segundo, que além dele ter passado por todo esse processo, ele nos remete à nossa cultura, à nossa vivência. É só lembrar aí do fenômeno do equinócio, né? Olha aí como fica bonito. Na verdade, nós não conseguimos viver sem a arte. Vestimos, calçamos, falamos, como falou a professora Meire. Então, Meire, a arte seria... A arte não é só o que é palpável, não é só o que a gente vê. Vou dar um exemplo para vocês muito claro. Macapá, a nossa história, a nossa cultura, nós temos uma coisa linda aqui, que é o nosso Marabás, que é um movimento cultural. Júnior, Olha aí os nossos ladrões, né, Meire? os ladrões de Marabás, como é conhecido, que as nossas mulheres no laguinho, os nossos homens, criança, né? Não só no laguinho, mas em todas as partes de Macapá, valorizam isso. Isso também é arte, gente. Raiz. Olha só que lindo, Júnior. Isso aqui é a nossa cultura, é a nossa identidade, isso também é arte. Então, gente, concluímos que a arte é tudo aquilo que nos cerca. O sapato que você usa, a calça que você veste, aquele vaso que está lá na estante da casa da tua mãe, a própria estante, a sua parede pintada. Galera, precisamos analisar o seguinte, a arte também emociona. A arte faz realmente a gente analisar, faz nós percebermos tudo aquilo que está à nossa volta. E aí, Meire, é com você agora. Vamos passar os trabalhos? Bem, para concluir, depois da nossa conversa, eu quero pedir a vocês, para que a gente firme mesmo o que nós estudamos, que vocês façam um trabalho respondendo 3 perguntinhas. A primeira, o que é arte para você? Lógico que coerentemente e a partir do que nós estudamos aqui. A segunda, o que é arte literária? E a terceira, eu quero que faça essa ligação entre o que é arte e o que é arte literária. Vai lá, Júnior. Para mim, a atividade é a seguinte. Você vai ler todo o primeiro capítulo do livro de arte,
tá? Encontrar as funções que foram discutidas aqui e aí registrar, conceituar uma por uma, tá certo? E mais, fazer essa correlação existente entre literatura e arte. Não esqueçam, hein? Essa foi a nossa primeira videoaula. Ainda vem mais. Um beijo no coração de todos e até a próxima! Um beijão, gente. E nos aguardem que teremos ótimas aulas. Inclusive, vamos fazer aulas juntos de novo, né, Júnior? Com certeza! Absoluta.